Deuteronômio capítulo 14. Diz assim, meus irmãos, a palavra do Senhor. Vamos ler os primeiros versículos. Filhos sois do Senhor, vosso Deus, não vos dareis golpes, nem fareis calva entre vossos olhos por causa de algum morto, porque és povo santo ao Senhor teu Deus, e o Senhor te escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe seres o seu próprio povo. Vamos ler o 3 também, que diz assim: nenhuma coisa abominável comereis. Amém. Vamos orar, meus irmãos, pedindo que Deus fale conosco, fale ao nosso coração. Senhor, nosso Deus, nós estamos aqui nesta noite da quarta-feira, Senhor, para lermos a sua palavra. Temos lido um capítulo cada quarta-feira do Antigo Testamento. E estamos chegando aqui, Senhor, este capítulo. Pedimos, fale conosco. Que o Espírito Santo nos ilumine, Senhor, para que esse texto seja compreensível para nós. E também o nosso coração se abra, Senhor, para receber a sua palavra com fé, com verdade, em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Senhor, nós oramos assim, para o nosso bem, para a sua glória, no Senhor Jesus Cristo. Que assim seja, Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Irmão, nos últimos capítulos que nós temos lido, nós observamos Moisés, ele muito preocupado com a questão da contaminação do povo em relação à idolatria dos povos pagãos. Aí nós vimos no capítulo 12, ele dizendo assim, olha, vocês vão destruir todos os locais de culto dos pagãos. Quando eles chegassem então na Terra Prometida, eles deveriam destruir esses locais de culto, e Deus iria escolher um local, onde viria só, claro, no tempo de Salomão, muito tempo depois, mas Deus iria escolher um local onde ali ele seria adorado pelo povo de Deus, pelo povo dele. Então era aquela questão de o povo de Israel não se contaminar com aqueles locais de culto, de adoração idólatra. Na semana passada, no capítulo 13, nós vimos que Deus, ele, através de Moisés, alerta agora do perigo interno, ou seja, tinha a questão da idolatria dos povos, a tentação do culto que vinha de fora, né? Mas também tinha a tentação do falso profeta, que iria se levantar no meio do povo de Deus, iria dizer assim, olha, vai acontecer tal coisa, e a coisa aconteceria mesmo, uma coisa milagrosa, uma coisa diferente do normal, mas então o falso profeta diria assim, vamos adorar um Deus que vocês nunca serviram, que vocês nunca conheceram. Então, é o cuidado com a questão externa, a idolatria que vem de fora, mas é o cuidado também com a idolatria que vem do meio até ali do povo de Israel. E agora nós vamos observar, irmãos, a questão de certos costumes, né? Especialmente aqui um costume que existia nas nações, que era o de fazer uma espécie de culto aos mortos. Então aqui Deus continua alertando o seu povo para que ele não se contaminasse com aquele tipo de culto. Deus está aqui dizendo, olha, vocês são um povo separado, vocês são um povo que não pertencem mais ao que é normal, ao que é deste mundo, ao que é do meio dos pagãos. Vocês são um povo separado, vocês são o meu povo escolhido, e, portanto, toda a prática de vocês, todo o culto de vocês vai ser diferente daquele culto. Aqui Deus vai tratar de 3 coisas, irmãos, que envolvem exatamente essa separação. Primeiro, ele vai falar de eles não praticarem aquele costume dos pagãos, de se cortar por causa dos mortos. Depois ele vai falar da dieta, aquilo que eles deveriam comer, se alimentar, que não era a mesma alimentação dos outros povos. E, em último, ele vai tratar, irmãos, do dízimo, do sustento, tanto do culto, dos levitas, dos sacerdotes, através dos dízimos, mas também do sustento dos pobres que havia ali na nação, dos necessitados.
E tem um detalhe aqui, então, que eu queria chamar a atenção de vocês desde agora, antes de nós lermos, né? Deus ele está dizendo assim, olha, vocês devem se separar daquele culto, daquela idolatria, porque vocês são um povo separado, meu povo separado de todo culto idólatra, mas vocês vão ser aquele povo que vão manifestar também um culto através da gratidão dos dízimos, de vocês fazerem as suas ofertas, especialmente aqui o dízimo, mas também de vocês olharem para o próximo de vocês. Os irmãos sabem que nós vivemos no tempo, e aqui eu já queria chamar a atenção de vocês, que a questão do dízimo é uma questão muito problemática, né? Geralmente as pessoas que estão fora das igrejas, elas olham para a questão de dízimos, de oferta, devido a tantos maus exemplos, de tantos escândalos que existem no meio religioso, no meio cristão, no meio mesmo evangélico. As pessoas olham para a questão do dízimo e elas olham como aqueles que praticam o dízimo ou que pedem o dízimo como pessoas que estão ali ou enganando. Quem pede o dízimo são aqueles enganadores, usurpadores, né? Que usam a boa-fé do povo, e aqueles que doam o seu dízimo como pessoas tolas, inocentes, que estão doando para esses usurpadores, para esses enganadores. Por que as pessoas pensam isso, meus irmãos? Por causa exatamente de muitos maus exemplos que nós temos visto, no sentido em que não se tem entendido o que está por trás do dízimo, o que está por trás da generosidade das pessoas em relação ao culto, à adoração. E é isso que eu quero tratar com vocês agora. Nós vamos perceber que quando Deus ele faz essa separação entre o seu povo e os povos pagãos, Deus está mostrando o sentido de uma vida de adoração, uma vida de amor a Ele, que envolve a pureza do culto, que não vai ser como o culto pagão, mas envolve também o meu próximo. Você lembra que os mandamentos, Jesus resumiu em 2 mandamentos, lembra? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nós vamos ver que exatamente na questão do dízimo, que hoje é tão difamada em nossos dias, irmãos, e existem realmente escândalos que nós temos observado, mas o dízimo exatamente nas Escrituras é um exemplo de generosidade para os necessitados. Não é para a ganância das pessoas, não é para a riqueza de para que, usando a boa-fé daqueles que doam, para que enriquecer, nada disso, mas o dízimo, ele é exatamente para um ato de generosidade, deve ser usado como a generosidade ali dos que amam a Deus, dos que temem ao Senhor. É muito interessante, então, nós olharmos esse capítulo 14 e nós observarmos, então, que Deus ele quer livrar o seu povo de uma adoração falsa, de um culto falso, mostrar que eles são separados e mostrar que eles são separados também em relação ao próximo. Daqui a pouquinho eu vou chegar com vocês, porque há um detalhe aqui interessante, que ao mesmo tempo que Deus ele diz assim, olha, vocês não devem ter os costumes dos estrangeiros, vocês não devem ter o costume até da dieta dos estrangeiros, vocês vão ser um povo separado, mas ao mesmo tempo, ele diz assim, o dízimo é para o estrangeiro pobre. Não é interessante isso? Quando nós pensamos assim, olha, Deus está separando o povo dele dos costumes do estrangeiro, mas está fazendo o povo dele ser generoso com o estrangeiro, exatamente através das suas doações e através dos seus dízimos. Então, vamos olhar aqui, agora esse capítulo. Eu dei aqui uma visão geral, irmãos, mas na medida que nós lemos, nós vamos observar o que o Senhor está dizendo aqui. Acompanhe comigo, então. Peço para vocês acompanharem nas suas Bíblias. Nós vamos lendo e vamos explicando aqui. Veja o que diz os primeiros versículos. Filhos sois do Senhor vosso Deus, não vos dareis golpes, nem fareis calva entre os vossos olhos por causa de algum morto, porque és povo santo ao Senhor, teu Deus, e o Senhor te escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe seres o seu próprio povo, e nenhuma coisa abominável comereis. Ele está falando aqui de 2 coisas
que Israel deveria fazer diferente dos outros povos. Primeiro, ele trata de um costume, como eu disse para vocês, que era muito comum ali, muito normal entre os pagãos, ou seja, fazer corte no corpo, relacionando aquilo a algum morto. Era uma espécie de homenagem ao morto, era uma espécie de culto aos mortos. Isso era comum entre os pagãos, esse tipo de culto. E Deus está dizendo aqui, olha, vocês não vão fazer essa calva entre os vossos olhos, não vão dar golpes em vocês mesmos. Por que vocês não vão fazer isso? Deus dá dois motivos aqui. Primeiro, porque, versículo 2, és povo santo do Senhor teu Deus. Santo quer dizer o quê? Vocês são separados. Essas coisas eles fazem para os ídolos, e vocês não são mais dos ídolos, então vocês não devem fazer isso, vocês pertencem a mim, vocês são um povo separado. Segundo lugar, e o Senhor te escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, ou seja, vocês são um povo escolhido. Vocês não somente são um povo separado, mas vocês são um povo amado, vocês são um povo que dentre todos os povos da terra, aprove ao Senhor separar vocês, escolher vocês e tornar vocês o povo dele, o povo amado dele, o povo que pertence a ele. Então, vocês não devem praticar esse tipo de culto pagão, de homenagem aos mortos. Não façam isso, não se marquem, vocês vão ser diferentes deles. O culto de vocês será um culto que não vai ter nada a ver com o culto normal dos pagãos. Vamos aplicar aqui, irmãos, brevemente, nos nossos dias, que são os dias da nova aliança. O que Deus está dizendo é o seguinte: o culto a Ele, o culto público, quando a igreja se reúne, e também a vida do povo de Deus diária, deve ser diferente do que se vê no meio pagão. O culto pagão é uma loucura. O culto pagão é um culto em que pode-se até mesmo se cortar em nome do seu Deus, ferir a si mesmo. Deus não exige nada disso. Você lembra que nós já meditamos aqui há algumas semanas que os israelitas chegaram a fazer isso quando eles seguiram o culto pagão, de oferecer os próprios filhinhos deles aos seus deuses. E Deus está dizendo aqui, olha, essas coisas são absurdas, se cortar, oferecer os seus filhos. O culto a Deus é um culto puro, santo, sereno, são, porque é feito ao Deus Santo. Então o culto vai ser diferente, o culto verdadeiro vai ser diferente dos cultos pagãos, e vai mostrar, irmãos, que o povo de Deus realmente adora ao Senhor, e vai ser assim, porque é um povo santo, um povo separado, e um povo escolhido dele. Mas entra agora aqui uma segunda questão, que é a questão da dieta. E eu chamo a atenção de vocês, então, a partir do versículo 3. Vamos ler aqui a partir do versículo 3 em diante. Para ganhar o nosso tempo, eu já vou ler todo logo o trecho todo, e depois a gente vai dar aqui algumas explicações. Acompanhe comigo. Nenhuma coisa abominável comereis. Estes são os animais que comereis: o boi, a ovelha, a cabra, o veado, a coça, o búfalo, a cabra montês, o texugo e a camurça e o gamo, todo animal que tem unhas fendidas, divididas em duas, que rumina entre os animais, aquilo comereis. Porém, estes não comereis dos que somente ruminam, ou que têm a unha fendida, o camelo, a lebre, o coelho, porque ruminam, mas não têm a unha fendida. Imundos vos serão, nem o porco, nem que tem unha fendida, mas não rumina, imundo vos será, não comereis da carne destes, e não tocareis nos seus cadáveres. Isto comereis de tudo que há nas águas. Veja, está falando aqui dos animais, né? Dos animais terrestres, agora ele vai para os animais das águas. Diz assim: tudo que tem barbatanas e escamas comereis, mas tudo que não tiver barbatanas nem escamas não comereis, imundo vos será. Agora ele vai falar das aves. Observe, animais terrestres, das águas, e agora das aves, animais que voam. Toda ave limpa comereis, porém estas são as que não comereis: a águia, o quebrantoso, o chofrango, o abutre, o falcão,
o milhafre, segundo a sua espécie, todo o corvo segundo a sua espécie, o avestruz, e o mocho, e a gaivota, o gavião, segundo a sua espécie, o bufo, a coruja e a gralha, e o cisne, e o pelicano, e o corvo marinho, e a cegonha, e a garça, segundo a sua espécie, e a polpa e o morcego. Também todo inseto que voa vos será imundo, não se comerá. Toda ave limpa comereis. Não comereis nenhum animal morto. Ao estrangeiro que está dentro das tuas portas o darás a comer, ou o venderás ao estranho, porquanto és povo santo ao Senhor teu Deus, não cozerás o cabrito com o leite de sua mãe. Então aqui, irmãos, regras de dieta. O que pode e o que não pode comer. Então, o que nós podemos dizer disso aqui? Essas regras, irmãos, no Novo Testamento elas vão ser abolidas. O apóstolo Paulo, por exemplo, vai dizer, olha, orando, apresentando tudo a Deus. Então isso aqui fazia parte da lei cerimonial, porque Paulo vai dizer que a gente pode comer no tempo do Novo Testamento. Por que Deus estabeleceu isso aqui na Antiga Aliança? Né? Pode ter algum motivo, irmãos, de saúde, de higiene, tem animais aqui impróprios mesmo para nós nos alimentarmos, mas aqui nós devemos entender principalmente na questão cerimonial. Deus está dizendo assim, olha, vocês são o meu povo, e como meu povo, vocês não vão comer como os outros povos. A lição aqui é essa. O ponto aqui é que Deus está dizendo o seguinte. Você lembra que o apóstolo Paulo diz? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. A questão aqui é o coração. O povo tinha que amar a Deus. Veja que Deus repete o tempo todo. Deus diz assim, vocês são um povo santo. Então, como é que vocês vão comer? Como é que vocês vão beber? Como é que vocês vão cultuar? Como é que vocês vão viver? Essas leis cerimoniais, durante o tempo do povo do Antigo Testamento, seriam uma demonstração de que eles amam a Deus e de que eles então fariam tudo, inclusive a comida, a bebida, todas as coisas, conforme Deus determinasse. Então, é claro que essas dietas aqui, irmãos, e essa separação aqui, inclusive tem animais que aqui, as traduções, vão traduzindo conforme se supõe, né? E às vezes pode ter um animal aqui que nem seja exatamente, nós nem sabemos exatamente a que se refere, mas o ponto aqui é a lição que está por trás disso, o princípio que está por trás disso. Que Deus está dizendo, vocês vão comer e beber e fazer todas as coisas por amor a mim, gratidão a mim, para o meu louvor, para a minha honra, para a minha glória. Então o culto de vocês não tem que ser conforme os pagãos, e a dieta de vocês não tem que ser conforme os pagãos. Porque os pagãos, quando eles cultuam os seus ídolos. Os pagãos, quando eles comem, eles fazem isso para os seus ídolos. Mas vocês vão cultuar para mim, como povo separado e eleito, e vocês vão até comer para mim, como povo separado e eleito. E agora, o último tópico aqui desse capítulo, irmãos, que é a questão do dízimo. Quero explicar para vocês que o Antigo Testamento, ele fala, dá várias recomendações sobre o dízimo, e nós devemos entender essas recomendações como complementares, ou seja, essa lei que nós vamos ler agora, ela não é exatamente assim em outras partes. Então, nós entendemos que elas complementam o que Moisés já tinha dito sobre o dízimo anteriormente. Tá bom? Só para vocês terem essa informação. Mas vamos observar como é que Moisés explica agora a questão do dízimo. Nós temos aqui dois momentos em que se deve dar o dízimo, segundo esse trecho aqui das Escrituras, na Antiga Aliança. Primeiro, era o dízimo anual, que eles deveriam, então Deus aqui, através de Moisés, vai especificar como é que esse dízimo seria dado, e o dízimo seria de 3 em 3 anos. Vamos ler, aí depois a gente vai explicando, aí os irmãos vão entendendo melhor. Observe comigo o versículo 22. Certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolher do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para lhe fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas,
e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. E quando o caminho te for tão comprido que não o possas levar, por estar longe de ti o lugar que escolher o Senhor teu Deus para lhe pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e ata o dinheiro na tua mão, e vai ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus. E aquele dinheiro darás por tudo que deseja a tua alma, por vacas e por ovelhas e por vinho e por bebida forte, e por tudo que te pedir a tua alma, come-o ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te tu e a tua casa. Porém, não desampararás o levita, que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano e o recolherás dentro das tuas portas. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão, e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda obra que as tuas mãos fizerem. Então, meus irmãos, vamos observar aqui. Segundo esse trecho, existiriam então 2 momentos dos dízimos. Primeiro, um dízimo anual, em que o israelita ele deveria ir aonde? Ele deveria ir exatamente àquele lugar, lembra do lugar? Que Deus escolhesse para ser o templo, para ser o lugar de culto. Então, todos eles se reuniriam naquele lugar, que seria então, no futuro, Jerusalém. E o que eles fariam neste lugar? Veja o que diz o versículo 23. 22 e 23. Eles dariam os dízimos, dízimo é 10%, como a gente bem sabe, de todo o fruto da tua semente, do campo, do grão e também dos animais, das ovelhas, tudo que o Senhor com que tiver abençoado o seu povo. Qual o motivo do dízimo, irmãos? Por que o israelita deveria, então, dar o seu dízimo? Deveria ir até Jerusalém no futuro, né, um lugar onde Deus escolhesse onde ficaria o templo, e ali oferecer o seu dízimo. O motivo é simplesmente esse: gratidão. Quem deu a semente, quem deu o fruto, quem deu os animais, foi o Senhor. Gratidão. Então, dízimo é culto, é adoração. Esse é o princípio. E observe que ele vai colocar aqui o seguinte: para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. No ato, então, de eles irem até o local do templo, levarem os seus dízimos, levarem as suas dádivas, e ali, então, cultuarem a Deus, eles estariam aprendendo a temer a Deus. Todo o propósito do Senhor era exatamente o quê? Livrar o seu povo da idolatria. Ou seja, irmãos, o que o texto está apontando aqui é que o ato deles se reunirem, deles cultuarem assim a Deus, estaria fazendo com que eles focassem exatamente no Senhor. A gratidão, a adoração no Senhor. É como nós hoje aqui também na Nova Aliança. Por que nós estamos aqui agora, irmãos? Por que nós nos reunimos para adorar a Deus? Por que cada um não fica lá na sua casa e não diz assim, não preciso de igreja, não preciso de culto? Porque nós precisamos da adoração, do momento do culto, porque isso é para que nós aprendamos a temer o Senhor. É cultuando com a igreja que nós vamos crescendo no temor do Senhor, pelo ensino, pela adoração conjunta com o povo de Deus, por nós estarmos junto com nossos irmãos, nós vamos sendo edificados, nós vamos sendo fortalecidos. Então, todo o propósito de Deus aqui, inclusive no dízimo, e nesse momento de culto, era para que eles crescessem em adoração. O dízimo, portanto, nas Escrituras, ele não é uma espécie de fazer negócio com Deus, mas o dízimo nas Escrituras é gratidão pelo que o Senhor tem nos dado, pelo que o Senhor tem nos concedido, né? E observe aqui, esse dízimo anual, ele seria então
como eu falei para vocês, a gratidão, mas se a cidade poderia estar longe, então Deus diz assim, através de Moisés, se estiver longe o local, e veja que o versículo 24 diz assim, escolheu o Senhor teu Deus para ali, por seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então se o local estiver longe, vende-o e leva o dinheiro na tua mão, e diz o versículo 26, e aquele dinheiro darás por tudo que desejar a tua alma, por vacas, por ovelhas, por vinho, por bebida forte, e por tudo que te pedir a tua alma, come-o ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te tu e a tua casa. Esse culto seria ir até o local do templo, e o israelita, então, comeria com a sua casa, faria uma festa, era um momento de festa, de alegria, em que ele compraria, se ele não pudesse levar tudo ali, ele compraria, então, o que necessitasse, e então se alegraria. Veja o que diz, vamos ler o versículo 26. Aquele dinheiro darás por tudo o que te deseja a tua alma, por vacas, por ovelhas, por vinho, bebida forte, por tudo que te pedir a tua alma, come-o ali perante o Senhor teu Deus. Veja, perante o Senhor teu Deus, era um momento de gratidão, de louvor, de adoração a Deus e um momento de alegria. Porque, irmãos, o culto, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, não é uma coisa pesada, não é uma coisa que eu vou lá na igreja porque eu tenho que ir, mas é uma manifestação de gratidão, de amor a Deus, de alegria ao Senhor. Você lembra o que acontece em Atos capítulo 2? Que a igreja se reunia com alegria, havia regozijo, havia prazer de estar ouvindo a palavra de Deus. Isso é o culto ao Senhor, irmãos. É um culto puro, é um culto simples, é um culto de alegria, é um culto de gratidão. E o dízimo está envolvendo todas essas coisas. Mas veja, irmãos, então está lá o israelita reunido com a sua família, se alegrando pelas dádivas, né? Repito aqui não é tudo que a Bíblia fala sobre o dízimo, né? Tem outras recomendações em outras partes, mas nós estamos lendo apenas esse momento aqui. Eles não deveriam desamparar quem? Versículo 27. O levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Do que vivia o levita? Irmãos, o levita, a tribo de Levi, ela não tinha uma herança como as outras tribos tinham. Deus daria um pedaço da terra, uma parte da terra, para as demais tribos de Israel, e ali eles plantariam, eles colheriam, eles teriam seus animais. Os levitas não teriam essa herança. Por quê? Tinha os sacerdotes, os sumos sacerdotes, a família sacerdotal, que era uma família específica, mas tinha os outros levitas, irmãos, que eles estariam distribuídos por toda a terra de Israel. E eles não teriam herança, eles não teriam grandes terras para plantar. Então, do que eles viveriam? Eles teriam uma função. A função do levita no Antigo Testamento era o culto, era a adoração e era o ensino da lei, onde eles estivessem. O levita era aquele também que ensinaria a lei para o povo de Deus em todos os lugares. Então, o trabalho deles era esse. Como eles se sustentariam se eles não tinham a terra, se eles não tinham os meios que os outros tinham? Era exatamente pelos dízimos. Então, aqui tem uma parte, né, de como isso aconteceria. Não é tudo que o Antigo Testamento, a lei de Moisés, ensina sobre a questão do dízimo, como ele deveria ser administrado naquela época, mas o ponto aqui é esse. O dízimo seria para o levita. O israelita, então, quando ele comesse ali, na festa, no culto a Deus, em gratidão a Deus, ele convidaria o levita, né? Não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Sustento do culto e sustento daqueles que trabalham para o culto. Primeira, vamos dizer assim, primeiro objetivo prático do dízimo no Antigo Testamento, sustento do levita. Vamos continuar aqui, porém. Existe outro momento de dar o dízimo nesse trecho.
de 3 em 3 anos. Ao fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano e o recolherás dentro das tuas portas. Esse dízimo dos 3 anos, já o povo não iria lá para o templo, mas ele ficaria na sua própria cidade. E eles tirariam então o dízimo daquele terceiro ano para fazer um culto local na sua própria cidade. Diz aqui o texto, então, recolherás dentro das tuas portas. E, de novo, quem vem participar do dízimo? É claro, a família do israelita comeria daquele dízimo dos 3 anos, mas também viria, acompanhe comigo o versículo 29, o levita, entre parênteses de novo, pois não tem parte na herança, tem contigo, né? Mas não só o levita, o estrangeiro, irmãos, o estrangeiro, exatamente, lembra que eu chamei a atenção de vocês lá no início? Que Deus está dizendo assim, o culto de vocês vai ser diferente do estrangeiro. Mas quando o estrangeiro estivesse ali, no meio de Israel, o estrangeiro, que era o necessitado, ele participaria daquele dízimo. Então, o dízimo não é para fazer, não é para enriquecer pessoas que usam a fé do povo. O dízimo é também para os pobres, né? A gente não ouve muito isso, né? Mas a função do dízimo é para sustento do culto, sim, é verdade, mas também para o sustento dos pobres, segundo as Escrituras. Diz aqui o versículo, o estrangeiro, o órfão, a viúva, que estão dentro das tuas portas, comerão, fartar-se-ão. E olha a promessa, se o povo de Deus fosse generoso, tem a promessa aqui, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizerem. Ou seja, existe a bênção, que Deus não está dando isso aqui como se o povo merecesse, mas é graça. Deus diz assim, que se vocês forem generosos com o levita, forem generosos com o estrangeiro, com o órfão, com a viúva, então Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizerem. Então vamos perceber aqui, irmãos, o dízimo, segundo esse trecho, seria uma expressão de gratidão pelo que Deus deu, seria, portanto, um culto ao Senhor, e ele seria para o sustento, sim, dos que trabalham com o culto, no caso os levitas, mas também para o sustento dos pobres, no caso o estrangeiro. Aqui nós temos pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Isso em todas as culturas, em toda a história isso aconteceu, ou seja, o estrangeiro, porque é difícil estar numa terra que não é nossa. O estrangeiro é o que está mais vulnerável, porque ele está na terra que não é dele. Então, cuida do estrangeiro. A Bíblia fala muito do estrangeiro, para não maltratar o estrangeiro, para não perseguir o estrangeiro. O estrangeiro, o órfão, que é aquele que não tem pai nem mãe, que está também em situação de vulnerabilidade. E a viúva, né? Que perdeu o seu marido, o seu sustento, que também, naquela época, não tinha aposentadoria, não tinha previdência, não tinha nada disso. Então, os meios de sustentar essas pessoas, irmãos, era a própria generosidade do povo. Eu queria ler mais um trecho aqui que fala do estrangeiro. No versículo 21 diz, não comereis nenhum animal morto, ao estrangeiro que está dentro das tuas portas o darás a comer, ou venderás ao estranho, aquele que pode comprar, porquanto és povo santo. Mais uma vez aqui uma demonstração de generosidade. E só para explicar um detalhe aqui, ele não deveria comer o animal que morreu, porque o sangue ainda estava no animal, né? O sangue tinha que ser derramado. Era a lei cerimonial do Antigo Testamento, eles não podiam comer. Irmãos, o que nós aprendemos aqui então desse capítulo? E como é que nós podemos aplicar a nossa vida hoje? Veja, a questão está mais no princípio do que nas regras em si aqui, porque as regras aqui são cerimoniais. Ou seja, a questão do corte não tem muito aplicação para nós assim, prática direta, porque os cultos hoje não são os mesmos cultos de antigamente.
Mas fica o princípio. Qual é o princípio? Nós somos o povo separado e eleito. O Senhor nos separou em Cristo Jesus, o seu Filho, e o Senhor nos elegeu em seu Filho Jesus. Nós somos dele. Então, toda a nossa vida tem que ser uma vida de acordo com Ele, para a sua glória e louvor, e não de acordo com o mundo que não pertence a Ele. O culto nosso, portanto, deve ser um culto, o que aprendemos aqui? Esse é o princípio, um culto são, um culto alegre, um culto de gratidão, mas nada de loucura entre nós. Nada que pareça um culto pagão, que pareça uma coisa que vem, irmãos, daqueles que não têm a sabedoria de Deus, daqueles que servem ídolos. Primeiro princípio geral aqui, né? Em relação à dieta, é aquilo que eu falei para vocês. Não temos necessidade mais de seguir esse tipo de dieta. Não como isso, não como aquilo. Não é isso que a Bíblia está dizendo aqui. Isso aqui era para o Antigo Testamento. Então, para os tempos do Novo Testamento, nós não temos mais essa recomendação de poder comer aquilo, isso aqui já não pode comer, né? Porque era lei cerimonial. Podemos aproveitá-la assim como uma questão de higiene. Havia muita questão de higiene também no Antigo Testamento, e isso se aplica também aos nossos dias. Mas o principal aqui, irmãos, é a questão de que na minha alimentação eu devo fazer tudo para a glória de Deus, até quando eu como, até quando eu bebo, tudo eu devo fazer como um culto, como uma adoração ao Senhor, em gratidão àquele que me salvou na cruz do Calvário. Essa é uma segunda aplicação aqui. Agora, em relação às nossas ofertas e dízimos, irmãos, que devemos e que podemos, e que a Bíblia nos recomenda, nós sermos generosos, sim, com a igreja de Deus e com as necessidades do culto e adoração. Permanecem as necessidades, né? Diferente daquelas do Antigo Testamento, mas são necessidades de hoje, ou seja, o culto hoje também necessita do sustento da igreja. E nós devemos entender que o dízimo, ele é também uma expressão do nosso culto, nossos dízimos, nossas ofertas, aquilo que nós doamos para a igreja de Deus, é uma expressão da nossa gratidão, daquele que nos tem dado todas as coisas. A maior bênção que é conhecer Ele mesmo e as bênçãos desta vida. Ele que nos dá o pão, Ele que nos dá o pão diário, Ele que nos sustenta. Então, o dízimo, ele deve ser uma expressão da nossa gratidão, da nossa adoração a Deus. No entanto, o dízimo, ele é também uma expressão de amor ao próximo. O que fica bem claro aqui nas Escrituras? Que a igreja, ela deve cuidar do levita, usando aqui os termos bíblicos e conforme a Escritura nos mostra, o estrangeiro, o órfão e a viúva. A igreja, ela deve ser, em todo o seu procedimento, em toda a sua ação, ela deve agir na sociedade não para a opressão dessas pessoas. Ela nunca deve participar, meus irmãos. Esse é um princípio geral importante, porque se nós amamos a Deus em Cristo, nós amamos o próximo. E nós amamos o próximo especialmente nas suas necessidades, especialmente na sua vulnerabilidade. Então, a igreja jamais, princípio geral aqui que nos mostra, nós como povo de Deus, crentes em Cristo Jesus, amando ao Senhor e como gratidão ao Senhor, nós devemos amar o nosso próximo e jamais devemos participar de qualquer opressão ou negligência em relação aos mais necessitados da nossa nação. E aí vocês sabem, irmãos, isso tem uma aplicação tão grande, que eu só quero colocar aqui o princípio geral para vocês, mas aplicando na questão dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Eu penso que nós precisamos resgatar isso nos nossos dias. Infelizmente, pastores, igrejas, muitas vezes são difamados por causa de pessoas que passam a ideia de que dízimos, ofertas, são uma espécie de barganha com Deus, para nós comprarmos alguma coisa de Deus, e são também uma espécie de manifestação, na verdade, de um egoísmo
para nós, então, enriquecermos e alcançarmos coisas através de ofertas e dízimos. São expressões também nos nossos dias de um tipo de comércio da fé. E veja, se nós formos ler as cartas apostólicas, tanto o apóstolo Pedro como o apóstolo Paulo, eles já dizem que os falsos profetas, que os enganadores farão comércio de vós. Então, em nossos dias, infelizmente, tudo isso está muito, vamos dizer assim, muito difamado. E vale para nós, então, resgatar o verdadeiro sentido de dízimos e de ofertas. No sentido do quê? Primeiro, uma gratidão a Deus. E, em segundo lugar, uma expressão de amor ao próximo. Devemos, então, tomar as ofertas, a generosidade do povo de Deus. Devemos ensinar o nosso povo a que oferte, dizime, ajude a igreja com gratidão, por amor a Deus. E que essas ofertas, esses dízimos, eles devem ser usados, inclusive, na ajuda de nossos irmãos necessitados e até de outros necessitados fora da igreja. Se há, irmãos, um resgate que nós precisamos fazer em nossos dias, de um verdadeiro culto, um culto de adoração a Deus, e uma vida de adoração a Deus e de amor a Deus, é mostrar o amor de Deus na vida da igreja, inclusive com os levitas, com o estrangeiro, com o órfão e com a viúva. O Senhor Jesus Cristo disse, lá em João 17, que o mundo conheceria que Deus nos ama pela nossa unidade, pelo nosso amor uns aos outros. E o amor, irmãos, é prático. A partir do momento que eu percebo mais e mais o amor daquele que veio esse mundo para dar a sua vida pelos meus pecados, que deixou a sua glória, né? O que a Bíblia diz? Que ele deixou a sua glória para salvar o quê? Os pobres, os pecadores, os miseráveis. Na medida que eu entendo o amor de Deus, a graça de Deus, a generosidade de Deus, a bondade de Deus, à medida que a igreja entende isso, a igreja vai também ser generosa com seus pobres, com seus necessitados e com os pobres também lá de fora, né? Esse é um tema que nós precisamos pensar e meditar nos nossos dias, irmãos. Que Deus nos ajude nisso. Então vamos orar, vamos pedir que Ele nos fortaleça e nos conduza mais e mais nas nossas meditações da Sua Palavra e nos faça cada vez mais agradáveis a Ele e testemunhos do Seu amor, da Sua graça nesse mundo. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos, Senhor, por podermos estar aqui hoje à noite, falando, Senhor, da Sua Palavra, lendo esse trecho, nós estamos lendo a cada quarta-feira um capítulo, chegamos aqui neste capítulo tão impressionante, tão importante, Senhor. E nós oramos pelo Espírito Santo, que o Senhor, em Cristo Jesus, nos ilumine, nos faça entender, Senhor, as aplicações desse capítulo na nossa vida hoje, que preserve a nós e as nossas igrejas, Senhor, num culto verdadeiro, de adoração, de louvor ao Senhor, que nos encha de gratidão, Deus, a Ti, por tanto amor e tanta graça na cruz do Calvário, e nós possamos, Senhor, fazer todas as coisas, até mesmo comer e beber, cada vez mais para a Sua honra e para a Sua glória, Senhor. E que sejamos também, Senhor, em gratidão a Ti, cada vez mais generosos, ajudemos a Sua igreja, ofertemos a Sua igreja, e aprendamos também que, inclusive, nós devemos ajudar, Senhor, e auxiliar os mais necessitados, inclusive com os recursos da igreja do Senhor, como o Senhor tem nos ensinado aqui, Deus. Senhor, nosso Deus, que cada vez mais aqui a nossa igreja local e as demais igrejas possam, Senhor, mostrar o Seu amor, a Sua graça, numa vida de amor uns aos outros, de amor ao próximo, em Cristo Jesus, mostrando, Senhor, uma atitude diferente deste mundo idólatra, pagão, egoísta, cheio de ódio, cheio de maldade. Que o Seu nome santo seja mais e mais glorificado na nossa vida, Senhor, como Seu povo, como a Sua igreja. Em nome de Jesus nós oramos e nós agradecemos, ó Deus Todo-Poderoso. Amém.
e amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Deus nos abençoe. Meus irmãos, mantenha sua Bíblia aberta. Nós vamos agora orar e fazer os nossos pedidos de oração, tendo por base esse capítulo aqui da Escritura, tá bom? Só desligar aqui a câmera para a gente orar.